O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, a Lei 8.609, trata sobre a proteção e o amparo a crianças, que são pessoas até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, que são pessoas dos 12 aos 18 anos incompletos. Ao completar 12 anos, a pessoa deixa de ser criança e passa a ser adolescente. E ao completar 18 anos, a pessoa deixa de ser adolescente e passa a ser um adulto, ao menos nos termos da lei. A lei também pode ser aplicada em casos expressos e excepcionais para pessoas até 21 anos. O ECA foi criado no ano de 1990, mas teve várias alterações com o tempo. Por isso, é sempre importante que você verifique se você está estudando através de um material atualizado. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo com os pontos mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O objetivo primordial do ECA é dar proteção a esse grupo com absoluta prioridade, garantindo a eles acesso à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária e respeito. A negligência e os maus tratos contra crianças e adolescentes não podem acontecer e devem ser punidos, porque dificultam que pessoas nesse estágio inicial da vida consigam atingir um desenvolvimento pleno. Como formas de negligência e maus tratos, nós podemos pensar em vários exemplos, como discriminação quanto ao acesso a lugares ou serviços, exploração sexual ou trabalhista, violência física, crueldade, opressão que os impeça de exercer os seus direitos, dentre muitos outros exemplos possíveis. Aqui, quando eu falo sobre exploração trabalhista, é importante ressaltar que existe uma proibição absoluta de qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, exceto os programas de jovem aprendiz, que tem caráter estudantil. Acima de 14 anos, é possível trabalhar, mas até completar 18 anos, é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre, penoso, realizado em locais prejudiciais ou em horários ou locais que não permitam que ele frequente a escola. O ECA possui alguns princípios norteadores que nos ajudam a compreender o espírito da lei. E aqui podemos destacar a proteção integral, a prioridade absoluta, o melhor interesse e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E os responsáveis por garantir esses princípios são a família, a sociedade, a comunidade e o poder público. O ECA também traz quais são as garantias de prioridade, que são a preferência de receber proteção e socorro, de ter atendimento nos serviços públicos, de ter políticas sociais públicas em seu benefício e de ter recursos públicos nas áreas de proteção à infância e à juventude. Como o ECA fala sobre diversos assuntos diferentes, eu vou fazer um apanhado geral dos principais temas, começando pela proibição de castigos físicos. Desde o surgimento da Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo, o ECA foi alterado para proibir castigos físicos na educação de crianças e adolescentes. Não é possível haver nenhuma forma de sofrimento físico, ainda que não cause lesão corporal. E também não pode haver tratamento cruel ou degradante, como ridicularizar, humilhar ou ameaçar criança ou adolescente. A Lei Menino Bernardo recebeu esse nome em homenagem a Bernardo Boldrini, que foi assassinado aos 11 anos de idade por seu próprio pai e por sua madrasta. Aqui vale ressaltar que muitas vezes o castigo físico, usado como correção, pode ser a porta de entrada para atos de violência contra seres humanos indefesos. Não há o que justifique uma agressão física. Outro assunto tratado no ECA são as adoções. A lei fala sobre o processo de adoção, determinando que quem pode adotar é o maior de 18 anos e que deve haver uma diferença de 16 anos em relação ao adotado. É possível adotar independentemente do seu estado civil, ou seja, não é preciso ser casado para adotar. Os solteiros também podem adotar. Quem não pode adotar são os ascendentes, como os avós, e nem os irmãos.
Isso acontece porque já existe um vínculo natural de parentesco. A proibição existe para evitar uma confusão para o adotado, que deixaria de ser neto ou de ser irmão para se tornar filho. Ainda falando sobre as adoções, algo que muita gente não sabe é que o ECA garante que mulheres grávidas ou mães que desejem entregar seus filhos voluntariamente para a adoção possam fazer isso sem nenhum tipo de punição ou constrangimento. Elas devem ser encaminhadas para a Justiça da Infância e da Juventude, que aí vai providenciar os procedimentos para que a criança seja colocada para a adoção. Ou seja, a mãe pode entregar o filho de forma voluntária. Entregar para a adoção não é crime. A lei permite que haja a entrega protegida da criança para adoção. O que é crime é abandonar a criança, que é uma coisa bem diferente. A entrega protegida é legal, mas o abandono de incapaz é crime. Agora vou falar sobre outro assunto que gera muita dúvida e que teve alteração nesses últimos anos, que é a possibilidade de viagem por criança ou adolescente. Para o caso de viagens, existem diferenças entre viagens nacionais e internacionais. Para as viagens nacionais, os menores de 16 anos só podem viajar se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. Para viajar sem os pais ou responsáveis, só se eles tiverem autorização judicial, que é uma autorização concedida pelo juiz da infância. Só não será necessária a autorização do juiz quando for para uma comarca vizinha da criança ou do adolescente, desde que seja no mesmo estado ou na mesma região metropolitana. Ou quando a criança ou adolescente estiver acompanhado por parente até o 3º grau. Quais são os parentes até 3º grau? São os avós, os irmãos ou os tios, desde que esse parente seja alguém maior de 18 anos e que tenha documento que comprove o parentesco. Ou quando a criança ou adolescente estiver na companhia de uma pessoa maior de idade que seja expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. E quando se tratar de viagem ao exterior, é possível viajar sem ter autorização do juiz se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou do seu responsável, ou se ela estiver na companhia apenas de um dos pais, este deve ser autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. E não é possível que uma criança ou adolescente nascido em território nacional possa sair do país em companhia de um estrangeiro domiciliado no exterior, sem que haja uma autorização judicial. Para uma criança ou adolescente ser levado ao exterior por um estrangeiro, apenas com autorização do juiz. Como você pode imaginar, essa é uma questão de segurança para combater o crime de tráfico de pessoas, que muitas vezes é praticado contra crianças e adolescentes, que são levados ao exterior para remover órgãos, ou para trabalho escravo, ou para exploração sexual. Agora eu vou chegar na parte mais polêmica do ECA, que fala sobre os casos de infrações cometidas por adolescentes. Existe uma diferença de terminologia. Enquanto um maior de idade comete uma infração penal, um menor de idade comete ato infracional. As consequências da condenação também são diferentes. Os maiores de idade recebem penas, enquanto os menores recebem medidas socioeducativas, que são bem menos severas. A medida mais severa trazida pela lei é a de internação, que deve ser de, no máximo, 3 anos. Ou seja, bem menos
do que as penas aplicáveis aos maiores de idade. A ideia é que as medidas socioeducativas sejam uma sanção-educação e não meramente uma sanção-castigo. Contudo, é notório o índice de reincidência e a crescente inserção de menores em práticas infracionais, o que traz questionamentos sobre a eficácia das medidas atuais. A verdade é que hoje muitos adolescentes que cometem atos infracionais e são internados não ficam em instituições preparadas para sua reeducação e ressocialização. Em muitas unidades há superlotação, falta de higiene, falta de conservação, dentre outros problemas. São situações que tornam complicado dizer que a internação teria realmente um caráter educacional. Aqui, muita gente defende a ideia de redução da maioridade penal, mas eu pessoalmente analiso que não seria uma solução efetiva, pela possibilidade de que isso aumente ainda mais os índices de reincidência, que são altos no sistema prisional. O fato é que simplesmente prender não é solução. E qual seria então a solução? Podemos pensar em muitas saídas. Em primeiro lugar, investir em educação é fundamental para impedir que os jovens optem pela criminalidade. Devem ser oferecidos mais cursos profissionalizantes para que eles se preparem para o mercado de trabalho. Um jovem mais bem qualificado tem melhores condições de conseguir um emprego e é menos suscetível de se envolver com o crime. Também precisamos melhorar as perspectivas profissionais, com maior contratação de jovens. Outra frente que deve ser trabalhada é melhorar a prevenção às drogas e ao tratamento de viciados em substâncias. O roubo e o tráfico de drogas estão entre os principais crimes cometidos por adolescentes e, frequentemente, eles são motivados pelo vício. Assim, melhorar as opções de tratamento para os adolescentes viciados é também uma maneira de tirá-los da criminalidade. Por fim, precisamos falar sobre o apoio à família. É consenso entre psicólogos e educadores que o ambiente familiar influencia a formação de crianças e adolescentes. Infelizmente, o que vemos hoje é a fragilidade dos laços familiares. O comprometimento do desenvolvimento emocional das crianças acontece principalmente em decorrência da omissão ou da má condução dos pais, assim como também dos outros ambientes que ela convive, como a escola. No que diz respeito à satisfação das necessidades mínimas do seu desenvolvimento. Para o desenvolvimento emocional adequado de uma criança, é necessário que ela tenha pessoas que exerçam o seu cuidado de forma adequada, com amor e dedicação. A criança precisa sentir que ela é acolhida e também receber limites, com orientações claras sobre o que pode e não pode fazer. Deve-se levar em conta a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. O Estado brasileiro já tem políticas de apoio à família, aplicadas pelos Centros de Referência de Assistência Social, e esse trabalho precisa ser intensificado com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Se você tiver também outras ideias, ou se você conhecer outras propostas de como podemos resolver o problema da criminalidade entre adolescentes, escreva nos comentários. Eu não estou aqui na posição de sabe tudo. Pelo contrário, a minha ideia é de levantar discussões e fazer você pensar em qual seria a solução. E se você vê a importância em aprender assuntos de proteção à infância, tem 2 vídeos que eu recomendo aqui no canal. Um deles é um que eu falo sobre abuso sexual de crianças, um tema importantíssimo, e outro é um que eu falo sobre ressocialização de presos e jovens infratores. Ali eu também falo, então, sobre a situação dos adolescentes. São assuntos que precisam ser debatidos em sociedade e estão aqui no canal. Vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição para você clicar e assistir quando esse vídeo aqui acabar. Aliás, o convite que eu faço é para assistir não apenas esses 2 vídeos, mas sim vários que já foram publicados aqui. Se você tiver o compromisso de voltar aqui no canal
canal todos os dias, eu te garanto que bem rapidinho você vai muito longe e vai ter uma evolução muito rápida. Já são centenas de vídeos gratuitos sobre os mais diversos assuntos e se você assistir um pouquinho por dia, você vai perceber que eles vão abrir a sua mente sobre as discussões mais importantes do direito e as questões da sociedade em geral. Volte aqui mais vezes. Assista a alguns vídeos por dia. Fica aqui o meu convite. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e assistir. Até! Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje vamos tratar de educação na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira especificamente, e essa lei ela trata dentro assim, de um espectro muito amplo da educação. É uma lei muito importante para o desenvolvimento da educação brasileira, que garante de forma bem abrangente o direito à educação a todos os brasileiros, e ela vai estabelecer essas diretrizes específicas para a educação de qualidade. E a gente vai falar no vídeo de hoje sobre os principais artigos, os iniciais na verdade, não os principais, mas os artigos do 1º ao 7º, como eu estou trazendo aqui na tela para vocês. Então acompanhem, é o meu primeiro vídeo de LDB aqui no canal, já tem um tempo, né, como eu tinha falado a vocês, é que eu tinha estudado a LDB a fundo em 2011, na especialização que eu fiz, e de lá para cá realmente eu estava meio encostado, mas hoje eu resolvi preparar esse material para vocês. Então se você está gostando, se você curte esse tipo de material, deixa o seu comentário aqui, o que você gostaria de ver mais aqui no canal, tá? E vamos iniciar aqui sem mais delongas, depois a gente conversa mais um pouquinho. Então vamos lá, né? Então falar um pouquinho sobre a educação na LDB. A educação, ela tem algumas formas de processos formativos. Então a LDB especificamente, ela vai abranger alguns processos formativos que iniciam de forma bem simples, ou seja, na vida familiar, né? Então a educação, interessante que a educação, muitas vezes nós temos aquela percepção que ela é somente na escola, tá? Mas o processo formativo ele começa bem antes da escola. Então envolve a vida familiar, a convivência humana, né? Então ela está relacionada também com a convivência humana, com o espaço onde você vive, o ambiente que você convive com outras pessoas, com o trabalho. O processo formativo está relacionado também com o trabalho, com foco no trabalho. Para que eu estou estudando? Qual é a finalidade disso? Uma das finalidades também é o trabalho. Outra, o processo formativo ele está relacionado com instituições de ensino e pesquisa. Então não é somente vida familiar, não somente convivência, não somente no trabalho, mas também instituições de ensino e pesquisa. Além disso, também está relacionado com movimentos sociais. Então, abrange também processos formativos que estão conectados com movimentos sociais. Além disso, organizações da sociedade civil. Então, grupos que se organizam também estão dentro do processo formativo focado na educação. E manifestações culturais também abrangem o processo formativo. Então, esses tópicos que eu coloquei aqui costumam cair bastante em prova. Vida familiar, convivência humana no trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da vida civil, da sociedade civil e manifestações culturais. A LDB ela vai disciplinar para a gente a educação escolar. Ou seja, a LDB não vai dizer como você tem que educar o seu filho dentro da sua casa, mas ela vai disciplinar, ela disciplina a educação escolar. Em qual âmbito que ela vai atuar? Na instituição própria de ensino. Tá? Então, dentro dessas instituições que são próprias de ensino, a LDB, posso dar o meu pitaco aqui. E também, como eu já tinha falado sobre o mundo do trabalho, né? A prática escolar ela tem que ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Então, uma das finalidades é o desenvolvimento pessoal, é que a pessoa tenha uma condição de trabalhar, de ajudar a sociedade de forma geral, a prática social. Então, tem muitas finalidades, a gente vai trabalhar aqui. E eu falei um pouco sobre finalidades, né? E dois pontos muito fortes que nós temos aqui são princípios e finalidades da educação nacional. A gente vai começar falando aqui o que a educação ela é dever da família e do Estado, que também está lá na Constituição. Tem um vídeo aqui da Constituição em que eu trato dos artigos relacionados à educação e vocês vão ver que está muito conectado com a LDB, obviamente, né? Porque a LDB é uma especificação daqueles artigos da Constituição, trazendo mais especificidade para a gente. Então, é dever da família e do Estado. Ela é inspirada, aqui ainda não são os princípios de fato, ela é inspirada, tá? Eu vou falar mais adiante um pouquinho aqui dos princípios de fato. Então, ela tem inspiração em dois princípios básicos, liberdade e outro nos ideais de solidariedade humana.
Então, ó, inspiração nesses dois princípios. Agora, isso aqui, essa parte que eu vou mencionar agora, que é a finalidade, isso aqui é muito importante, costuma cair em provas. Nesse vídeo eu não vou trazer resolução de questões, isso vai ficar para um próximo vídeo, caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários, tá? Então, qual é a finalidade? O pleno desenvolvimento do educando, ou seja, da pessoa que está estudando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então perceba que nós temos como finalidade esse tripé. Pleno desenvolvimento do educando, ou seja, não é somente com foco no trabalho, não é somente com foco na cidadania, é o pleno desenvolvimento do educando. Vou até voltar aqui, ó, pleno desenvolvimento do educando. A gente também tem o preparo para o exercício da cidadania. Você tem que entender a sociedade, por que isso acontece, como é que é a estrutura política, como é a nossa própria Constituição. E por que uma pessoa tem direito àquilo, a gente não deveria ter direito a isso, como é que eu cobro? Então é importante a gente ter qual o papel do meu voto na sociedade. É muito importante ter essa consciência de cidadão e também a qualificação para o trabalho. E o ensino, ele tem que ser ministrado seguindo o quê? Alguns princípios. E essa outra parte, esse início aqui da LDB é uma das partes que mais costuma cair em provas, tá? Então, o ensino será ministrado seguindo os seguintes princípios. E aí eu recomendo a você que pegue papel e caneta, tá? E comece a anotar quais são esses princípios. Se você tem a lei impressa, que eu recomendo muito que você tenha, é o momento agora de você fazer as suas anotações, riscar, rabiscar, porque isso facilita muito o seu processo de aprendizagem, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui dentro dos princípios igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E aí nós temos, dentro da Constituição, nós falamos sobre igualdade e equidade, tá? Quando a gente fala de igualdade de condições para acesso e permanência, significa que nós temos que fazer com que as pessoas cheguem até a escola e mais, não é só chegar, não é só o acesso e permanência na escola. Então, cada pessoa vai ter uma situação diferente que vai garantir com que ela permaneça na escola, no colégio, né? Então, o que é que acontece? Cada pessoa tem que ter a sua necessidade atendida. Você diz, poxa, mas como é que a gente pode garantir isso? É justamente o que a LDB está querendo trazer para a gente, que ela tem a igualdade de condições para acesso, ou seja, imagina, vai passar um ônibus de linha que vai pegar todo mundo de forma igual, beleza. Só que, será que isso é muito igual? Porque se tiver uma pessoa que é cadeirante ou que é cega, será que essa igualdade ela já vai suprir todas as necessidades? Então, além da igualdade, ela tem que ter a permanência na escola e dentro dessa igualdade tem que ter a equidade. E a equidade é justamente você tratar as pessoas diferentes de forma diferente para poder obter o resultado igual ou mais próximo parecido, né? Então, a gente tem a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de apresentar, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui é uma coisa assim magnífica da LDB, que é a liberdade de aprender. A gente tem a liberdade para poder aprender. Já pensou aquelas épocas lá para trás que a gente tem aí de ditadura, que tinha muita coisa que as pessoas não podiam aprender, não podiam ler, tudo tinha que ser passado por um crivo, né, da censura para ver se aquilo poderia ou não ser estudado, se tinha algum ideal diferenciado do alinhamento do pensamento do governo de situação. Isso aqui é fruto da Constituição que veio justamente após toda essa situação, tá? E a gente tem dentro disso, para reforçar também esse mesmo pensamento, o pluralismo de ideias. Ou seja, não é somente um pensamento, são vários pensamentos. Esse tópico aqui, especificamente do pluralismo de ideias, é algo que costuma cair, porque cai em provas relacionadas à Constituição e também à LDB. Então é um que você tem que destacar bastante. Está relacionado com múltiplas ideias. Então cada pessoa pode ter uma linha, eu acredito numa linha de ensino, outro acredita noutra linha. E a gente tem esse pluralismo. Cada um tem uma forma de pensar que pode ser diferente. Isso é muito salutar para a educação. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso aqui, nos tempos de hoje, nós temos muitas pessoas que sofrem bullying, entre outras situações, né? Nós temos aí a comunidades de minorias que a gente tem. Então, é muito importante. Isso aqui está escrito, né? Isso aqui está dentro de uma lei tão importante, que é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, é tolerar, a gente entender que pessoas são diferentes e que cada um tem a sua forma, né, de agir, mas respeitando os limites, obviamente. Esse tópico aqui também é interessantíssimo, que é a coexistência de instituições públicas e privadas. Esse inciso aqui,
ele basicamente diz pra gente que, pode existir uma instituição privada. Qual é a obrigação do governo? É a pública, obviamente. Não é que o governo tem a obrigação de criar instituições privadas. Não significa dessa forma. Significa o quê? Que pode coexistir instituição pública e privada de ensino sem nenhum problema. É legal. Você quer abrir uma escola? Dentro dos trâmites, você pode sim fazer isso. Existe, até eu vou falar aqui mais um pouquinho à frente, a garantia do padrão de qualidade que tem que ser atendida. Gratuidade do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então a gente tem que o ensino público, na forma da lei e da legislação do sistema de ensino, é gratuito. Há pessoas que são contra isso, enfim, eu falei sobre isso no vídeo lá da Constituição, tá? Existe um projeto de lei que queria cobrar mensalidade nas universidades. Não vou entrar aqui no mérito, tá? Mas eu sou contra totalmente isso, tá? Mas gratuidade do ensino público na forma desta lei e das legislações de sistema de ensino, tá? Então é uma garantia que nós temos. Garantia do padrão de qualidade. E essa garantia do padrão de qualidade é muito importante porque ela vai de encontro aqui a outro ponto aqui que nós já tínhamos, né? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, quando a gente tem aqui a garantia do padrão de qualidade, significa que existe um padrão mínimo. Então, esse padrão mínimo tem que ser atendido para que as pessoas realmente tenham condições, né? Aqui mais um pouquinho à frente a gente vai falar sobre conexão à internet que a escola tem que ter. Então existe um livro didático que tem que ter. Então existem outras legislações que são agregadas aqui que vêm amarrar essas pontas que ficam meio que abertas aqui na LDB. Enfim, aí a gente tem a garantia do padrão de qualidade. Aí você diz, professor, mas não existe esse padrão de qualidade totalmente absoluto. Se você acha que não existe, imagine se a gente não tivesse essa garantia aqui na LDB. Então seria muito pior, tá? Então hoje nós temos vários mecanismos, né? E a própria LDB, ela fala sobre isso, inclusive sobre penalidades para gestores que não cumprem isso. Então, a sociedade civil, Ministério Público, todos podem denunciar. De repente, você está vendo, aquela escola não tem acesso à internet. Você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público para você ter essa garantia aqui que está prevista aqui para vocês nesse inciso, tá? Outra coisa, valorização da experiência extraescolar. Então, esse tópico também é muito interessante porque, antigamente, né, a gente tinha aquela ideia, eu falo assim de maneira geral, nas escolas, as pessoas, a sociedade de forma geral, que inteligente era aquela pessoa que tinha um conhecimento muito bom da língua portuguesa, da matemática, e que conhecia geografia, ciências, mas não valorizava a experiência da pessoa, a experiência fora da escola. Então, se é um filho de uma pessoa que trabalha na zona rural, que tem conhecimento sobre como plantar uma batata, esse conhecimento, ele tem um valor. Então, ele tem que ser valorizado. Essa pessoa tem um conhecimento que a outra pessoa não tem. A pessoa que mora mais lá na cidade. Então, essa pessoa que está lá dentro, às vezes ela sabe cuidar de um animal, sabe até medicar um animal, sabe fazer o parto da vaca, da cabra, sabe fazer o parto de N animais. E a outra pessoa não sabe, e isso tem que ser valorizado, esse conhecimento, né? Então, essa valorização da experiência extraescolar, e é importante isso aqui, agrupar esse conhecimento com o conhecimento que está sendo ministrado na escola, tá? Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, como eu acabei de mencionar, né, é importantíssimo que haja essa vinculação, porque não é a educação pela educação, somente o conhecimento abstrato, é a aplicação desse conhecimento. Então, esse conhecimento tem que estar relacionado com o trabalho e práticas sociais. Para a gente ter uma mudança social, tem que existir essa vinculação. Não podem ser coisas desconexas, desligadas, desconectadas, tá? Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, esse aqui é muito interessante porque nós temos uma etapa natural, né, que a gente tem aqui garantido na própria LDB, da idade, a gente tem que entrar na pré-escolar, no ensino fundamental, no ensino médio. Existe uma idade assim, que a gente tem mais ou menos média para isso, né? Mas, de repente, aquela pessoa não teve acesso. Então, se hoje eu, com 33 anos, não tivesse estudado e quisesse agora ter acesso à educação fundamental, do ensino fundamental, ou então do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu tenho um direito, é um direito garantido pela LDB, que está previsto na Constituição, que eu posso chegar na escola e me matricular.
a escola tem que fornecer, né? E a gente tem aqueles EJAs, né? Que é o ensino de jovens e adultos, que acontece normalmente à noite, já para garantir que a pessoa consiga trabalhar durante o dia. Então é uma garantia legal, uma garantia que nós temos de acesso à educação ao longo da vida. Então você tem acesso à educação ao longo de toda a sua vida. E por último também, ó, incluído aqui em 2021, então fique ligado, anota, destaca esse tópico aí, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluído em 2021. Então preste bastante atenção a esse tópico, porque, como eu falei, tópicos atualizados costumam cair em provas. Ó, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público, como eu tinha falado, acionar o poder público para exigi-lo. Então, se é um direito subjetivo, o governo, né, o Estado tem que fornecer. Tá? Então, ele tem que fornecer e isso tem que ser cobrado. Qualquer cidadão pode fazer essa denúncia ao Ministério Público, acionar o poder público para exigir, caso algo não esteja sendo atendido adequadamente. O poder público, e esses detalhes, né, eles estão em outras legislações, né? Então a gente tem Fundeb, tem várias outras legislações que são agregadas a isso aqui, que vão dizer os padrões mínimos, os requisitos mínimos que eu tinha falado um pouquinho atrás. Então o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Então vamos lá, vamos entender agora o que é a obrigação do dever público quando a gente está falando de educação. Primeiramente, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, ó, é obrigação. O poder público, na esfera de sua competência, deverá. É obrigação, não é em alguma situação deverá. Não, é deverá. Obrigatoriedade. Recensear essas pessoas, fazer chamadas públicas para poder pegar essas pessoas que não estão matriculadas, né, e trazer para a escola, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então não é só, a criança abandonou a escola, pronto, tchau, foi, não, ano que vem a gente vai lá de novo. Não, é obrigação da escola investigar. Por que essa criança não está vindo? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Vocês conseguem entender o quanto que essa lei é importante para a nossa sociedade? Porque ela está relacionada com o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento social, a educação, que é diretamente relacionado com o nosso desenvolvimento econômico, social. Então são muitos fatores que estão conectados aqui. A gente tem também que em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, que existe um ensino não obrigatório, tá? Essa obrigatoriedade, como a gente estava falando, em todas as esferas, ele vai assegurar primeiramente o acesso obrigatório, a parte que é obrigatória, né? A gente tem uma parte obrigatória e a parte não obrigatória, que eu ainda vou falar aí um pouquinho mais adiante, tá? Qualquer das partes mencionadas no caput, ou seja, nessa parte anterior, na cabeça deste artigo, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese, segundo o artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Outra situação, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino, ela poderá ser imputada por crime de responsabilidade, tá? Então, se não houver essa disponibilização da educação, esse oferecimento do ensino obrigatório, essa autoridade ela vai ser imputada por crime, tá? Então é crime mesmo. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior, que está relacionado com aquele acesso em todos os níveis de ensino a qualquer tempo, tá? Então, se tem 60 anos, quer aprender a ler, você tem sim esse direito. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Então, aqui o ponto que eu acabei de falar, ó, qual é a idade que é obrigatório a frequência, né, na educação básica a partir dos 4 anos. Então, antes dos 4 anos, na pré-escola, não é obrigatório. Se você quiser, tem aquela creche lá dessa comunidade, você pode, sem problema nenhum, mas não é obrigatório. A partir dos 4 anos, sim, é obrigatório, e aí já vai entrar em outra legislação lá do ECA, né, que é a obrigação dos pais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, matricular os alunos, os filhos na escola, tá bom? Artigo 7º, o ensino é livre à iniciativa privada, como a gente já tinha falado, né, eu já tinha falado, aquele artigo, aquele inciso lá em cima que a gente tinha falado, ele disse que, ó, é livre a iniciativa privada, ela pode coexistir.
né? Pode coexistir. Não é proibido que exista uma escola privada, mas ela tem que atender a algumas condições mínimas, né? Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, não pode chegar e criar um método totalmente diferente que não condiz com a nossa metodologia nacional. Outra coisa, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, como há um padrão mínimo de qualidade, o poder público é quem vai avaliar isso. Já pensou se a própria escola dissesse, não, aqui nosso nível é altíssimo, mas é ela que avalia? Então, é interessante você entender que quem avalia é o poder público, é o MEC. A gente passa nas universidades, nos institutos federais, por avaliações do MEC, dos cursos, né? Recentemente, há pouco tempo, final do ano passado, eu era coordenador de um curso e eu passei lá, enquanto coordenador, por um reconhecimento de curso. E o MEC analisa muita coisa, quantas cadeiras tem, a ventilação das salas, a iluminação, sala dos professores, quantos computadores, a biblioteca. Eles analisam tudo. Se o sistema da biblioteca funciona, conectividade com a internet, quantos roteadores, quantos professores, mestres, doutores, quantas publicações. Enfim, existe um padrão de qualidade que é exigido e o MEC ele é bem assim, tá? É lá em cima. E ele dá uma pontuação para isso. Estou falando aqui mais no nível, né, de universidades e institutos federais. Privadas também, tá? E no ensino médio, né, ensino fundamental e médio, também existe um critério. Eu não vou saber dizer especificamente para vocês, eu nunca participei desse processo, mas eles vão avaliar também esse tipo de coisa. Quantas cadeiras, salas de professores, quantos alunos por vez na sala, tem data show, os alunos têm acesso a laboratório de informática, eles têm algum tablet, têm algum auxílio, esse tipo de coisa, tá? Então tem transporte, como é que funciona todo essa situação. Não para a escola privada, não vai ser da mesma forma da escola pública, mas existe um padrão mínimo, que aí existe um formulário que eles vão preenchendo e vão constituir uma pontuação para dizer se essa instituição ela vai ser autorizada ou não quanto ao seu funcionamento. A capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição, ela vai dizer para a gente que você poderia receber uma espécie de uma bolsa e estudar nessa escola particular, tá? Então, se por alguma razão... Eu não conheço uma situação concreta, mas está previsto aí na lei. Se vocês conhecerem alguma situação, no meu bairro funciona assim, a pessoa recebe a bolsa e tal, deixa aqui nos comentários. Eu nunca vi, tá? Mas está previsto na Constituição. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai falar aqui, então, basicamente, o que eu tenho conhecimento de pessoas que têm essa restrição, se eu não me engano, são os adventistas. Não sei se tem outra religião também que tem alguma restrição em relação a dias, assim, né, enfim, devido à religião, não alguma crença, não fazer a prova em algum determinado dia, tipo sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite. Então, eles têm esse direito assegurado aqui também na LDB, para vocês verem como ela é inclusiva, né? Numa situação como essa, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, o professor tem na verdade, nem o professor, a instituição, a escola, ela tem obrigatoriedade de reagendar essa atividade ou prova com esse aluno, de forma que haja expressamente a anuência dos dois, tá? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo, data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, a pessoa pode passar um trabalho também para não existir uma reposição de aula especificamente, passar só um trabalho. Então, há essa possibilidade. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, não é também só fazer de qualquer jeito, né? A gente sabe que na prática, né, muitas vezes funciona assim, a pessoa passa uma atividade aí qualquer e vai. Mas estamos falando aqui do que a LDB está nos dizendo como deve ser feito, tá?
Então, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, se a pessoa faltou, essa pessoa não vai poder reprovar por falta. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas. Então, isso aqui, a LDB é de 96, então ela liberou até 98 para que isso aí fosse atualizado. Tá? E um ponto muito importante é que isso não se aplica aos colégios militares. Tá? O dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia de, e aí nós temos vários pontos. Educação básica e obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que ela é desenvolvida em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos. Então, educação infantil até 5 anos de idade, e a gente tem o atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, oferta transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui eu destaco para vocês que ele fala preferencialmente na rede regular de ensino e não obrigatoriamente. Então, pode existir uma situação que a pessoa precise de um cuidado particular, um cuidado diferenciado que a escola não consiga fornecer, então essa pessoa tem que ser direcionada a uma instituição que tenha a condição de atender melhor, mais adequadamente aquela pessoa. Tá? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando. Então, esse ensino noturno regular normalmente está com o EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. Oferta de educação regular, escolar regular para jovens e adultos, que eu acabei de falar, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, existe uma flexibilização muito maior quando a gente está falando do ensino noturno. Por quê? Porque a pessoa trabalha, muitas vezes a pessoa trabalha no sol quente e ela chega à noite ali e vai aprender o que é uma reação química, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e a cabeça dessa pessoa não funciona da mesma forma daquela criança que está ali na escola que só faz aquilo. Então, ela tem uma oferta de educação muito específica para a necessidade específica dela. Então, tem que ser um ensino diferenciado. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares digitei errado aqui, tá? De material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno. Como eu estava falando, né, dos padrões de qualidade. Existem padrões que são tomados a partir de números concretos, assim, de dados muito objetivos. Né? Então, quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário. Então, lembra que eu falei das cadeiras, se a sala tem ar-condicionado, se a ventilação natural é ok, se entra luz natural, se a luz artificial é forte. Então eles analisam vários fatores. Então, como colocou, inclusive mediante provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança, mais uma vez digitei errado aí, criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da residência, toda criança, a partir do dia que completar 4 anos, tem obrigatoriedade, tá? De ter essa vaga disponibilizada na escola. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura, digitei muito errado, tá? Leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos. A Paulo tá digitando aqui muito loucamente, né? Os direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. E aí eu só abro um parênteses aqui que eu estava digitando mesmo, né? Eu não estava só copiando e colando. A educação digital, gente, isso aqui eu achei sensacional, tá? A educação digital, com a garantia da conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta
velocidade. Ele coloca assim, conexão de alta velocidade, mas ele não diz tantos megabytes. É de alta velocidade adequada para o uso pedagógico, ou seja, que seja suficiente para poder utilizar as ferramentas tecnológicas. E é interessante que isso é bem atualizado também, é voltado, qual é o objetivo? O objetivo de algo que é muito atual na nossa sociedade. Letramento digital de jovens e adultos. Então a pessoa vai aprender a utilizar um computador, utilizar um software, um aplicativo no celular. Criação de conteúdos digitais é o que a gente tem hoje assim de muito forte. Comunicação, que é um dos fatores mais importantes hoje em dia, né? A comunicação, você ter uma boa comunicação, saber expressar a sua opinião, isso é muito importante e normalmente isso não é ensinado na escola. A gente vê a língua portuguesa, mas a fala em si, a oralidade, ela não é muito explorada. E aqui ele coloca nesse ponto da comunicação dentro da internet, a colaboração, você saber realizar aquele trabalho em grupo, né? A gente tem aí várias ferramentas conectadas à internet que a gente pode fazer trabalhos colaborativos, segurança, né? A gente está falando aqui também de segurança na internet, resolução de problemas e a relação entre o ensino e o aprendizado devem prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Porque muitas vezes os professores não são capacitados a isso. Então é importante que exista esse espaço coletivo de mútuo desenvolvimento, que o professor precisa aprender e se atualizar. Quantos professores vocês conhecem que estão aí altamente alinhados com o letramento digital de jovens e adultos? Criação de conteúdo digital, comunicação, colaboração, segurança, falando aqui no termo de segurança digital, resolução de problemas. Às vezes a pessoa não sabe nem usar uma rede social. Então, isso aqui, essa última parte aqui que está lá no parágrafo único é muito importante, né? Que é existir um espaço coletivo e mútuo de desenvolvimento, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, esse espaço aí ele é muito importante. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Nos institutos federais, nós temos um negócio chamado PEI, né, que é o Plano de Estudo Individual, que às vezes quando a pessoa sofre um acidente, ou então já aconteceu, então a aluna que deu à luz foi mãe, então ela passou um período ali sem poder participar das aulas, então a gente faz uma atividades remotas, né? Atividades, às vezes se a pessoa não tem um computador em casa, a gente faz no papel e leva até a casa da pessoa e, enfim, a gente dá o nosso jeito para aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha acesso ao mesmo conteúdo que os alunos estão vendo em sala de aula no formato presencial. Lógico que sempre a gente vai ter aí uma perda, é inevitável, né? Você vai ministrar uma aula de 2 horas e a pessoa vai pegar uma atividade e ter que entender sozinha. Logicamente, ela vai sofrer um pouco ali na qualidade, mas é uma forma de amenizar esse impacto, tá? Esse foi o primeiro vídeo aqui que eu trouxe para vocês da LDB, então é muito importante ter o feedback de vocês aí, que vocês deixem nos comentários se vocês de fato gostaram desse modelo, né? Eu tô tentando agora sair um pouco do slide e voltar mais assim para esse estilo aqui de mapa mental. Eu acho que muitas vezes assim ele pode facilitar a forma de memorizar. E para fechar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau. Agora a gente vai para o decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos referidos atos junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 1º de agosto de 2008, considerando que os atos internacionais em apreço entraram em vigor para o Brasil
no plano jurídico externo em 31 de agosto de 2008. Decreta. Artigo 1º. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos diplomas internacionais ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1º da Constituição. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de agosto de 2009. 188º ano da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Luiz Nunes Amorim. Este texto não substitui o publicado no DOU de 26 de agosto de 2009. Diário Oficial da União, de 26 de agosto de 2009. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Preâmbulo. Os Estados-partes da presente Convenção. Letra A. Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Letra B. Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos pactos internacionais sobre direitos humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Letra C. Reafirmando a universalidade e a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação. Letra D. Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores, migrantes e membros de suas famílias. Letra E. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às suas atitudes e aos ambientes que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades. Letra F. Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de política contidos no Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas normas sobre equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e internacional para possibilitar maior igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência. Letra G. Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. Letra H. Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa por motivo de deficiência configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano. Letra I. Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência. Letra J. Reconhecendo a necessidade de promover e proteger
os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior apoio. Letra K.
Olá a todos e a todas, meu nome é Maria Eduarda de Oliveira, sou estudante do 9º período de Direito na Faculdade Assis Unita. Iremos fazer uma abordagem da nova Lei de Imigração, a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Passamos a estruturar o trabalho da seguinte forma. No ponto 1, faremos uma breve introdução do que seria a Lei de Imigração, como surgiu, como funcionava antes da Lei de Imigração. No ponto 2, conceituaremos o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço, o visitante, o apátrida. E no ponto 3, falaremos um pouquinho sobre a extradição, os seus impedimentos. No ponto 4, a admissão ou retirada compulsória do imigrante do território nacional. Por fim, mas não menos importante, gostaria de cumprimentar o professor Dr. Emerson Francisco de Assis, nas pessoas de Heloísa Helena Rodrigues Santos, Maria Eduarda de Oliveira e Onara Gabriele Gomes Leite. A Lei de Imigração, como falei anteriormente, só foi concebida em 2017, certo? Então, se passaram aí apenas 5 anos desde o seu nascimento. Por isso que o ordenamento considera como sendo uma lei nova. Mas, Eduarda, como era o Brasil antes da Lei de Imigração? Temos o considerado Estatuto do Estrangeiro, certo? Então, toda matéria referente aos estrangeiros estava prevista na Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. A Lei de Imigração e a Constituição de 1988 têm uma relação muito íntima. Podemos perceber que a Constituição de 88 atribuiu um valor maior, muito maior, à dignidade humana, certo? Mas não só a dignidade humana podemos citar, mas toda a carga correspondente à proteção dos direitos humanos. Então, a nova Lei de Imigração trata dos direitos e deveres do migrante, do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. Quem é o imigrante? O imigrante é aquela pessoa nacional, ou seja, nascida, que adquire nacionalidade de outro país, ou uma pessoa apátrida, ou seja, aquela pessoa que não possui nacionalidade, veremos mais à frente, que trabalha ou que reside e acaba por estabelecer, ainda que temporariamente ou definitivamente, sua residência no Brasil. Quem é o emigrante? O emigrante é o brasileiro que estabelece temporariamente ou definitivamente residência no exterior. É importante mencionar que os emigrantes gozam de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior. E quem é o residente fronteiriço? O residente fronteiriço é a pessoa nacional de país limítrofe que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço ao país vizinho. Tem direito à autorização para a realização de atos da vida civil, desde que manifeste interesse, tem direito à autorização para a realização de atos da vida civil, gozando das garantias dos direitos assegurados pelo residente geral de imigração. O visitante é a pessoa nacional de outro país, ou apátrida, que vem ao Brasil para estadia de curta duração, sem pretensão de estabelecer temporária ou definitivamente sua residência no território nacional. A apátrida não possui nacionalidade, certo? Mas é a pessoa que não seja considerada como nacional, que não é considerada como nacional de nenhum país, segundo a sua legislação. Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, a nova Lei de Imigração ela vai tratar o imigrante como sujeito de direitos e garantir a ele um tratamento em pé de igualdade com todos os habitantes nacionais dentro do território brasileiro. Ou seja, uma série de direitos que não era concebido antes, agora serão, como, por exemplo, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Direito à liberdade de circulação em território nacional,
a reunião familiar do imigrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes, medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos, de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outros países, de reunião para fins pacíficos, de associação, inclusive sindical, para fins que sejam lícitos, direito de acesso a serviços públicos, de saúde e de assistência social e à previdência social, amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de fundos, direito à educação pública, direito à garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, isenção de taxas de que tratam esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica na forma do regulamento, de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais desse imigrante, direito à abertura de conta bancária, de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto esteja pendente o seu pedido de residência, de prorrogação de estadia ou de transformação do visto em residência, e o direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de que regularize sua situação migratória. Finalizando isso, nós prosseguimos para falar sobre a extradição. O que é a extradição e como essa lei de imigração ela trata esse instituto? A extradição é um ato pelo qual um Estado ele vai entregar uma pessoa acusada de ter cometido crime ou, em virtude desse crime, já ter sido condenado ao Estado que seja competente para julgá-lo ou puni-lo. A lei de imigração ela prevê alguns casos impeditivos da extradição, que são o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos, o extraditando ele estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido, a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do Estado requerente, o fato constituir crime político ou de opinião, o extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, e, por último, se o extraditando ele for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou se ele estiver em condição de asilo territorial. O ato de ingresso e permanência do estrangeiro em território nacional relaciona-se à discricionariedade do Estado, podendo este aceitar ou não que uma determinada pessoa permaneça em seu território. O Estado não pode se prender a questões relativas à raça, sexo, idioma ou religião. É de competência de cada Estado legislar sobre a admissão e expulsão de estrangeiros. A Lei 13.445 de 2017 também dispôs sobre essa maneira. Entretanto, diferentemente da Lei do Estrangeiro, procura apresentar critérios objetivos que garantem a proteção jurídica de pessoas não nacionais. No Brasil, para ser admitido, o imigrante deverá ter em sua posse um documento como passaporte, autorização de retorno, o salvo-conduto, entre outros. A lei mencionada anteriormente também conferiu proteção para o apátrida, podendo o interessado requerer e iniciar o pedido de naturalização. O capítulo 6º da lei mencionada versa sobre as medidas de retirada compulsória. A primeira medida que poderá ser adotada pelo Estado é a repatriação. No caso de deportação, ocorre quando se promove a retirada do imigrante que, ingressado no país ou está irregularmente, não se retira voluntariamente no prazo não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por período igual. No Brasil, de acordo com a Lei 13.445 de 2017, a expulsão é tratada como medida administrativa,
conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Por outro lado, são apresentados os casos em que não são passíveis de expulsão. Alguns deles são: se tiver uma pessoa brasileira sob sua tutela, no caso de um pai ou uma mãe que não é brasileiro, mas reside e os filhos são brasileiros, nasceram no Brasil, e eles estiverem com a tutela daquele filho, então eles têm o direito de ficar. Ter cônjuge ou companheiro residente no Brasil, no caso de um estrangeiro casado com um brasileiro, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, entre outros. Então, esses são alguns dos exemplos. Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Presta atenção nesse decreto. Ele é pequeno, porém ele pode te derrubar no concurso. No final nós temos algumas questões da VUNESP. E olha, se você não estudar ele mais uma vez, a probabilidade de você errar a questão ou as questões aí abaixo, que nós vamos ter no final, é muito grande. Então, começando o Decreto 55588 de 2010, ele dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Vamos lá, do artigo 1º ao 6º, bora comigo! O decreto ele traz uma introdução antes. Vamos entendê-la? José Serra, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado democrático de direito, assegura o pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, ou seja, todas as pessoas, independente da sua identidade de gênero, deverá ser respeitada plenamente. Continuando. Considerando que é objetivo da República Federativa do Brasil a constituição de uma sociedade justa e que promova o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não podemos ter nenhum tipo de discriminação. Considerando que a igualdade, a liberdade e a autonomia individual são princípios constitucionais que orientam a atuação do Estado e impõem a realização de políticas públicas destinadas a quê, gente? Essas políticas públicas? A promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais. Considerando que os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e que sua proteção requer ações efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e a integral inclusão da população LGBT. Considerando que toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero e considerando que transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico. Decreta. Vamos para o artigo 1º. Artigo 1º. Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, o direito à escolha de tratamento nominal
nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Então, o que está assegurado às pessoas transexuais e travestis? O direito à escolha de tratamento nominal. Quando, gente? Nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Artigo 2º. A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça. É identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade em sua inserção social. Gente, vocês vão ter que responder segundo o artigo. O que está fora é resposta errada, tá? Então, em qual momento que isso vai acontecer? No preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para o atendimento? O prenome, que corresponde ao que? A forma que ela se reconhece, que ela é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. Parágrafo 1º. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos escritos. Parágrafo 2º. O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido. Parágrafo 3º. Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Artigo 3º. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta capacitarão seus servidores para o cumprimento deste decreto. Artigo 4º. O descumprimento do disposto dos artigos 1º e 2º deste decreto ensejará processo administrativo para apurar violação à Lei 10.948, de 5 de novembro de 2001, sem prejuízo de infração funcional a ser apurada nos termos da Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Artigo 5º. Caberá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da coordenação de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo, promover ampla divulgação deste decreto para esclarecimento sobre os direitos e deveres nele assegurados. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Agora nós vamos para um teste. Gente, presta muita atenção. Tem teste da VUNESP, tem um que não é da VUNESP, mas pode cair dessa forma para você. O Decreto Estadual 55.588 de 2010 dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Conforme os dispositivos desse decreto, assinale o item incorreto. Primeira coisa que você tem que prestar atenção se é para responder o que é certo ou o que está errado. Alternativa A. A pessoa interessada indicará no momento do preenchimento do cadastro ou, ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça. É identificada, reconhecida e denominada por uma comunidade, olha lá, denominada por sua comunidade e em sua inserção social. Correto. B. O prenome adotado no registro civil não pode ser utilizado para atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais? Não, né, gente? Pode, olha, já achamos aqui a incorreta. Lá fala que pode. Se eu não me engano, é o parágrafo 2º do artigo 2. A C. Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Correto. D.
Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado que constará dos atos escritos. Perfeito. Correto também. E os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Corretíssimo. Então, a alternativa correta é a B de bola. Olha essa questão da VUNESP. É um estudo de caso aqui praticamente. Bora comigo. Alice, profissional com licenciatura em História, assumiu aulas dessa disciplina em uma determinada escola estadual de ensino fundamental, situada na cidade de São Paulo. Declarou ser transexual e queria ser tratada e identificada com o pronome citado, compatível com a sua identidade de gênero e não com o de João, constante, olha só, em seu registro de nascimento. Os docentes da escola examinaram o pedido com o diretor e verificaram que, conforme o decreto 55588 de 2010, a pessoa transexual, vamos ver então o quê? O que a pessoa transexual aqui tem direito? A. Pode usar o prenome com o qual é reconhecida na sua inserção social, ao atuar profissionalmente em qualquer órgão público, devendo, porém, olha isso aqui, ó, porém, na escola usar para todos os fins somente o prenome anotado no registro civil. Não é o que fala o decreto. B. Precisa alterar primeiramente seu prenome no cartório de registro civil. E não, né, gente? Já tá aqui, ó. Não fala nada disso. Vocês não leram isso no decreto. Tá errado. Alternativa C. Tem direito assegurado à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos na escola e no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, sendo deferido o seu pedido. Opa, não vi nada que desabone. Vamos lá. A D, só para a gente ver aqui, confirmar. Acho que é a C. Tem o direito de ser tratada informalmente por meio do prenome compatível com sua identidade de gênero pelos alunos, pais e demais profissionais da escola, estando impedida de ter qualquer registro escrito com seu prenome de jeito nenhum. A.E. Deve solicitar ao secretário de Estado da Educação, por escrito e por meio da escola, alteração do prenome para aquele compatível com a identidade de gênero, tendo deferimento na escola só após o parecer favorável do secretário? Não, gente. É aplicação imediata da lei. Alternativa C. Vou responder aqui, olha a alternativa C, isso mesmo. Olha essa questão da VUNESP, galera, bora lá. No que diz respeito ao tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis e as penalidades decorrentes da prática de discriminação em razão de orientação sexual, é correto afirmar que: alternativa A. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa transexual ou travesti pelo prenome por ela indicado, no momento em que ela se apresenta para o atendimento do servidor público, do serviço público, sendo a partir de então vedada a utilização do prenome anotado no registro civil para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais. Gente, não é vedado. Pode, né? Isso aqui seria proibido, não é proibido. Então, essa alternativa está incorreta. Não pode. Olha B. O descumprimento a respeito do tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo ensejará processo administrativo próprio, em substituição aos respectivos processos administrativos. Não, gente, vai substituir processos administrativos disciplinares e sanções disciplinares previstas para o servidor público militar? Não. C. Todas as penalidades previstas na legislação estadual específica aos que praticarem atos de discriminação ou qualquer outro ato atentatório aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero são aplicáveis aos órgãos e empresas públicas, aos servidores públicos e aos militares. Não só, né? Muito mais, isso é mais amplo, essa aplicação. D. Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios, atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos
dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou transgêneros proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos? Sim. Isso é correto. Isso é considerado um ato atentatório, sim. Não posso. E a prática dos atos discriminatórios contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero será apurada em processo administrativo e terá início mediante a reclamação do ofendido, sendo vedada a provocação por ato de ofício de autoridade competente. Não. Onde que vai ser proibido você mandar um ofício, gente? Provocar autoridade competente? Jamais. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Aê! Gente, acabando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Bora estudar, galera! Um beijo!